pessoal! Bom, hoje é um dia muito esperado por mim porque é o dia que eu vou resenhar pra vocês Os Miseráveis. É uma resenha bem especial porque esse livro era um livro que eu queria ler há muito tempo e tomei coragem, consegui concluir essa jornada enorme. Vou trazer aqui pra vocês o que eu achei desse livro incrível. Bom, em primeiro lugar, é muito pouco provável que você termine esse livro aqui sem se perguntar quem foi o cara que escreveu isso. Foi Victor Hugo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Victor Hugo, mesmo sem ter lido nada dele, que era o que acontecia comigo. Bom, Victor Hugo ficou conhecido como o Homem Século, porque ele nasceu em 1802 e morreu em 1885. Então ele viveu por quase todo o século XIX. E, sem dúvida nenhuma, Victor Hugo foi um prodígio. Aos 14 anos, ele escreveu um poema e submeteu a um prêmio e ele acabou ganhando. E quando ele foi receber o prêmio, a galera não acreditou que aquele menino que tinha ganhado. Óbvio que ele ficou revoltado, né? Nessa época, ele já tinha escrito milhares de versos, uma ópera cômica, tragédias, poemas épicos e, além de tudo, ele ainda era desenhista, já tinha centenas de desenhos. Nessa época também, nesse período de adolescência, ele chegou a editar uma revista com dois irmãos dele. Ele já tinha escrito 112 artigos e 22 poemas. Dá pra entender que ele realmente era um cara fora do normal e dá pra entender também porque que ele ficou tão chateado por não terem dado crédito pra ele pelo poema que ele escreveu e pelo prêmio que ele ganhou, né? Nessa época ele chegou a dizer: serei Chateaubriand ou nada. E Chateaubriand, antes de morrer, mandou uma carta pra ele, reconhecendo o talento dele. O cara era bom. Mas tudo isso não era intuitivo, assim. Victor Hugo era um cara ambicioso mesmo. Ele queria ser grande. Ele escrevia sabendo que a sua obra ia mudar vidas. Ele sabia que a obra dele seria mais que uma obra de arte. Seria uma ferramenta para auxiliar as pessoas, para que elas pudessem ampliar a sua compreensão da natureza e melhorar o seu comportamento na sociedade, essas coisas. Pouco depois, lá por volta dos 18 ou 20 anos, não tenho certeza dessa idade, porque alguns lugares dizem 18, outros dizem 20 anos. Ele chegou a receber um prêmio do rei da França por um poema que ele escreveu, eu acho que foi Luís XVIII. E aí o rei passou a lhe dar uma pensão real como prêmio pelo poema, e assim ele conseguiu alcançar a independência financeira dele para ele viver como um escritor, né, como um artista de um modo geral. Vocês já devem deduzir que desde adolescente Victor Hugo já era muito famoso, principalmente como poeta e como dramaturgo, que são coisas que a gente, fora da França, pelo menos no Brasil, a gente não conhece muito bem, mais os romances, mas ele já era assim um estrondo de famoso. E a partir daí, os romances dele mais famosos, Notre Dame de Paris, que a gente conhece como Corcunda de Notre Dame, né, por causa da Disney, e Os Miseráveis, fizeram tanto sucesso e fez que ele chegasse num patamar assim incomparável para qualquer escritor daquela época. Quando ele morreu, toda a Europa parou, literalmente. Um registro da época mostra que no dia do velório de Victor Hugo, a quantidade de pessoas que estavam ali na cidade era maior do que a quantidade de habitantes de Paris. Era o único acontecimento possível, gente, era prestar homenagem para esse homem. Ele morreu rico, ele morreu famoso, morreu glorificado e ele acabou se tornando um símbolo da sociedade que ele viveu. Mas não se deixem assustar por toda essa genialidade. Victor Hugo era tão humano quanto qualquer um de nós. É claro que durante toda a sua vida ele se preocupou em manter essa imagem do grande escritor, do grande prodígio, grande literato. Mas a verdade é que, em particular, Victor Hugo deixava transparecer muito bem os seus defeitos. Por exemplo, ele era conhecidamente infiel. Ele foi casado, mas ele tinha uma amante meio que oficial, a Juliette Drouet. Com certeza em francês, né? Assim que se fala. E ele manteve esse relacionamento com ela durante muito tempo, mais ou menos durante 50 anos. E, inclusive, ele levava essa amante em viagens junto com a esposa dele. Ele chegou a colocar elas para serem vizinhas, essas coisas assim. E teve um período da vida dele, quando ele estava no exílio, e ele ficou conhecido por ter relações amorosas com as criadas que trabalhavam na casa dele. E ele meio que pagava essas meninas, essas moças, para que elas mostrassem o corpo para ele, ou até para que elas tivessem relações sexuais com ele. E como é que a gente sabe disso? Ele anotou tudo num caderninho, né? Todos os preços, tudo que ele pagava, o nome da pessoa, hábito estranho, né? Vários hábitos estranhos. Bom, mas isso é vida pessoal, né? Para compreender esse livro, a gente precisa pensar em algumas coisas. Victor Hugo, ele teve uma infância muito confortável, assim, não teve dificuldade. Ele estudou em escola boa, né? O pai dele era um general de Napoleão Bonaparte. Além disso, vocês lembram que eu mencionei que ele ganhou uma pensão real por um poema que ele escreveu, né? Então, vocês já podem imaginar que Victor Hugo, ele
monarquista em um momento da sua vida e tinha pensamentos então aristocráticos. Pois é, Victor Hugo também foi um político proeminente, um cara que era ouvido mesmo. E durante a sua vida ele acabou mudando de ideologia várias vezes. Em um momento da sua vida ele passa a observar mais os pobres. Ele tinha pensamentos aristocráticos, mas chegou um momento que ele resolveu verificar aquela situação, entender aquela situação, e acaba mudando de lado. Mas a gente precisa observar também que antes disso aqui sair, essa história de observar as classes mais baixas, as classes mais pobres, já era um tema do romantismo, que é onde se encaixa essa obra aqui. Então, autores antes de Os Miseráveis já vinham falando disso. Então, podemos dizer que Victor Hugo também acabou seguindo uma tendência ali na literatura daquela época. Só que Os Miseráveis não foi mais uma obra vinda no mesmo sentido de outras. Os Miseráveis, tanto que a gente lê até hoje isso aqui, é porque ela é especial. Então, quando saiu, foi realmente um sucesso, esgotou, passou a ser traduzido para outras línguas, foi um babado. Mas por quê? Porque Os Miseráveis é um livro perfeito? Não, não é um livro perfeito, a gente vai falar mais sobre isso. Mas uma das características mais marcantes dessa obra é justamente a escrita. O que Victor Hugo fez aqui de qualidade de escrita é o que trouxe a obra para um patamar muito elevado, muito acima das outras. Quando a gente começa a ler, a gente começa a analisar essa obra aqui, a gente passa a pensar que o foco da obra é jogar um holofote para essas classes mais miseráveis, né? É pelo título. No prefácio, por exemplo, ele diz o seguinte: enquanto por efeito de leis e costumes houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado. Degradação do homem pelo proletariado. A degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Ideias como essa não estão somente no prefácio, mas em todo o texto. Ele queria falar de miséria? Queria falar de miséria, tanto que a gente vê durante todo o livro. Mas ele queria falar de política também, ele queria falar de religião, principalmente, aqui. Ele queria falar dele mesmo também. E por aí vai. Mas vou contar um pouco pra vocês da história e aí a gente vai conversando no decorrer do vídeo. O livro começa apresentando um personagem muito interessante. Essa parte eu vou contar de forma bem detalhada, porque é uma das partes mais importantes dessa história. Bom, o primeiro personagem que a gente conhece aqui é o bispo de Digne. O nome dele é Charles François Bienvenu Myriel. Quando a história começa aqui em 1815, ele já era bispo dessa cidadezinha de Digne. Ele já tinha 75 anos. Ele vivia nessa cidade com a irmã dele e uma criada. E a história como ele se tornou bispo é muito inusitada. O que acontece? O Sr. Myriel, ele fazia parte de uma família de aristocracia parlamentar. E durante a Revolução Francesa, essa família começou a ser perseguida e ele teve que fugir para a Itália. Nessa época, ele já era casado, só que a esposa dele acabou falecendo depois, e isso fez com que ele começasse a ter uns pensamentos, uns sentimentos de renúncia e de solidão. Aí, quando as coisas acalmaram na França, que ele pôde voltar, ele decidiu se tornar padre. Em dado momento, ele teve que ir para Paris para resolver alguns problemas da paróquia, e aí ele acabou se encontrando no mesmo lugar que Napoleão Bonaparte. Quando ele encontrou Napoleão, ele ficou muito impressionado e ele ficou olhando muito, assim, e Napoleão percebeu. Da história, tá, gente? É uma ficção. Napoleão percebeu e perguntou: quem é esse homem que tá me olhando? E aí o próprio Sr. Myriel respondeu, falou: senhor, o que o senhor vê é um homem pobre, mas eu estou vendo um grande homem, então nós dois temos que aproveitar esse momento. Napoleão meio que não entendeu nada assim e saiu. Porque em outro momento Napoleão perguntou o nome daquele homem e algum tempo depois o Sr. Myriel foi surpreendido com a sua nomeação para a diocese de Digne. Esse homem, gente, ele tinha uma personalidade única. Ele tinha direito a morar no palácio episcopal da cidade, que era a residência do bispo, mas na cidade tinha um hospitalzinho muito humilde, muito precário, assim, um lugarzinho bem pequeno, uma casinha que servia de hospital, e ele não conseguia conviver com isso. O que ele fez? Propôs ao diretor do hospital que
o hospital se transferisse para o Palácio Episcopal e ele fosse morar na casinha onde funcionava o hospital. E assim ele fez. E ele se sentia muito melhor dessa forma. Ele recebia uma pensão do Estado como bispo de 15.000 francos por mês. Só que o que ele fazia? Ele pegava 1.000 francos, a despesa pessoal dele, a despesa da casa, e todo o resto, os 14.000, ele doava todo, para os pobres, para instituições de caridade, doava tudo. Então, a gente vê que ele vivia de uma forma muito simplesinha, assim, ele sempre usava a mesma batina que todo mundo já via, que já estava gasta. Ele não tinha coisas de valor na sua casa, exceto algumas coisas de valor ele tinha. E ele nunca fechava as portas de casa, ele sempre dizia que as portas dali deveriam estar sempre abertas, então ele nunca trancava. Ele falava pra irmã e pra criada que ele tinha, né? Se vocês quiserem trancar a porta do quarto de vocês, fique, tranque, faça o que vocês quiserem. Agora a porta daqui de casa vai ficar tudo aberto, tudo destrancado. Ele falava assim, olha, a gente nunca deve ter medo dos ladrões, porque os ladrões são perigos externos, são perigos dos menores que existem. A gente tem que ter medo de nós mesmos, das coisas que a gente tem dentro da gente. Era um cara, sem palavras, assim, a gente vê que ele era muito bom, uma pessoa boa, de alma boa, muito sensato, muito solícito, estava sempre prestativo, ia até as pessoas pra ajudar. Então era um personagem, assim, incrível. E aí, depois que a gente conhece o bispo de Digne, a gente conhece outro personagem chamado Jean Valjean. Jean Valjean era um cara humilde que morava numa cidadezinha, que agora eu esqueci o nome, mas ele é um cara pobre, ele trabalhava de podador de árvores, assim como o pai dele. E depois que ele ficou órfão, ele acabou indo morar com a irmã mais velha dele. Mesmo depois que ela casou, ele continuou morando com ela, e depois ela ficou viúva e ele continuou morando com ela e com os filhos dela, né, com os sobrinhos. Todo mundo muito pobre. E em um determinado inverno, o inverno veio muito rigoroso, eles acabaram ficando sem trabalho e eles começaram a passar fome. 7 crianças, Jean Valjean e a irmã. Acabou que ele se viu numa situação de desespero, vendo todas aquelas crianças com fome. Ele foi até a rua e viu uma padaria e resolveu roubar um pão. Aí, gente, o que acontece? O dono da padaria acabou ouvindo um barulho, de uma pessoa que quebrou a vidraça para poder pegar o pão. Chamou a polícia, conseguiram pegar ele e ele foi a tribunal e foi considerado culpado. Já que aqui nessa história não existia ainda o conceito de furto famélico, né? Qual foi a punição dada para Jean Valjean por ele ter roubado um pão porque estava com fome? 5 anos de trabalhos forçados nas galés. Ele tentou fugir algumas vezes e isso ia aumentando a pena dele lá, até que ele acabou ficando 19 anos preso, fazendo trabalhos forçados. Durante esse tempo, ele perdeu contato com a irmã, com os sobrinhos, com todo mundo. Ele acabou ficando sozinho no mundo mesmo. E, gente, aqui a gente percebe o quanto alguém que é um forçado é estigmatizado, é alguém excluído mesmo da sociedade. Então, depois dos 19 anos, ele acaba se vendo livre e vai buscar um rumo, sai andando por aí. E ele acaba entrando nesse trajeto na cidade de Digne, que é a cidade do nosso bispo, que já falamos aqui. Como o forçado é uma pessoa indesejada, o Estado faz com que... O Estado aqui, tá, gente? Nessa realidade aqui, faz com que esse cara, ele tenha um sinal que mostre para todo mundo que ele foi um forçado. Então o passaporte, né, o documento pessoal dele, que é um passaporte de uma cor diferente, é um passaporte amarelo. E quando ele entra em Digne, ele tem um dinheirinho que ele juntou, durante o caminho ele foi fazendo um bico aqui, outro ali, para juntar um troco. E aí quando ele entra em Digne, ele chega numa pousada e pede abrigo, né, e ele fala, não, eu vou pagar, eu gostaria de me hospedar aqui. E aí, quando o pessoal da pousada pede o documento dele, que vê que é um passaporte amarelo, passa a rejeitar ele. Fala, não, aqui você não vai se hospedar. Acaba que ele não consegue se hospedar em nenhuma pousada da cidade. Ele não consegue sequer comer em nenhum restaurante, em nenhuma taberna. Nada, ele não consegue. Ninguém recebe ele por conta da condição dele de ex-forçado. E o que ele fica meio assim, sem saída, e ele decide que ele vai dormir na rua. Ele deita num banco e tá passando uma senhora. E uma senhora começa a falar com ele, fala, meu filho, aqui não é lugar de você dormir, por que você não procurou uma pousada? Ele, não, já procurei. Ela fala assim, você já bateu naquela porta ali? Que é a porta da casa do bispo. Ele falou, não senhora, eu não bati não, mas eu sei que ninguém vai me receber. Ela, tem certeza? Bate ali. Vai ali. Aí ele resolve ir, bate na porta assim com força, a galera tava, o bispo, a irmã e a criada estavam jantando, abre a porta e ele chega, entra um pouco acuado assim e fala, oi, aqui é um albergue, eu tô precisando me hospedar, tenho dinheiro pra pagar e eu preciso comer porque eu tô viajando há muito tempo e eu tô com fome, por favor, eu tenho dinheiro pra pagar. Ele sempre deixa claro isso, que ele vai pagar. O bispo, a gente já conhece o bispo, né? O bispo nem pergunta nada, fala pra menina botar mais um prato na mesa e Jean Valjean
começa a achar estranho aquilo ali. E ele faz questão de falar de uma vez que ele é um esforçado. Fala, ó, eu sou um esforçado, aqui meu documento amarelo, ó, tá me recebendo aqui, mas você tá sabendo que eu sou um esforçado. O bispo nada falou. Não, meu filho, sente aqui na mesa, vamos comer. Ô, fulana, esqueci o nome da mulher agora. Prepara uma cama pra ele, pra dormir. Jean Valjean deixando, mas achando estranho. Jean Valjean continuava perguntando, mas isso aqui é uma pousada? É um albergue? Aí o bispo falou assim, não, meu filho, aqui eu sou um simples padre, eu vou lhe receber. E Jean Valjean ficou maravilhado, assim, falou, meu Deus. Deus não, que ele não tinha relação nenhuma com Deus nessa época. Ele ficou, assim, muito feliz, satisfeito porque ele iria comer, ele iria dormir finalmente. E aí o bispo fala uma coisa pra ele muito bonita, é uma das partes mais bonitas aqui do livro. Jean Valjean fala assim, nossa, você tá me recebendo, você não me perguntou nem meu nome. O bispo responde assim, meu filho, essa não é a minha casa, essa é a casa de Jesus Cristo. E eu não preciso perguntar seu nome, porque eu já sei. Aí Jean Valjean fala assim, você sabe meu nome? Como assim você sabe meu nome? O bispo responde, o seu nome é meu irmão. E Jean Valjean não estava sabendo lidar com aquilo, não absorveu muito bem, mas aí a noite continua. O bispo, a gente já sabe que ele era muito humilde, vivia de forma muito simples e que ele não tinha nada de valor assim em casa, exceto uns castiçais de prata e uns talheres de prata também. E esses talheres ele sempre usava quando recebia alguma visita. E Jean Valjean, por mais que ele fosse quem fosse, era uma visita e o bispo pediu para trazer os talheres de prata para eles jantarem todos. É assim, gente. Tem um autor chamado Mário Vargas Llosa que ele tem um livro que ele comenta Os Miseráveis, vou até mostrar pra vocês aqui, vou falar um pouco mais dele mais tarde, mas ele fala uma coisa que eu concordo, essa é uma das partes mais importantes do livro e é bem importante a gente prestar atenção no que acontece nesse momento. O que acontece nesse momento aqui da história é o que vai acompanhar esse personagem do Jean Valjean até o fim da vida dele, então é um momento crucial. Jean Valjean, como eu falei, ele não absorve muito bem esse comportamento do bispo e ele não entende por que o bispo tá fazendo aquilo, passa até a ironizar uma situação, assim, ele passa até a confrontar o bispo falando, olha, eu sou um esforçado, hein, receber aqui, você quer que eu durma aqui? Sabe que eu tava preso, né? Se eu já tiver matado alguém, se eu matar você... E o bispo responde assim, olha, isso não compete a mim, isso compete a Deus. Meio que assim, eu tô fazendo a minha parte. Como um homem de Deus, o que vai acontecer não tá no meu controle. Bom, isso perturbou Jean Valjean muito. Mas, enfim, ele vai pro quarto, onde tá uma caminha lá arrumada. E a gente precisa pensar o seguinte. Valjean, como a gente viu no começo, ele era um cara pobre, simples, mas ele não era um homem mau. Não tinha praticado nenhuma maldade. Ele roubou por fome pra poder dar de comer pros sobrinhos. Não tinha histórico nenhum de maldade, mas o fato dele ter ficado preso durante muito tempo fez com que ele endurecesse muito. Que ele perdesse a esperança nas pessoas, perdesse a confiança nas pessoas e acaba vendo todo mundo como tudo farinha do mesmo saco. Ele acaba nutrindo alguma maldadezinha dentro do coração dele. E mesmo o bispo tendo recebido ele da melhor forma possível, ele não deixou de pensar em fazer alguma coisa de mal ali naquele lugar. Ele não consegue dormir naquela cama confortável, ele passou 19 anos dormindo num lugar duro, e aí ele fica muito desconfortável, ele dá uma cochilada assim, mas acorda no meio da noite, pensando muito, a cabeça muito atribulada, e aí ele resolve que ele vai roubar aqueles talheres de prata que eles jantaram, que ficam guardados ali no quartinho do bispo. E durante a noite, enquanto o bispo tá dormindo, ele entra no quarto, pega um saquinho onde estão guardados os talheres, volta e pula o muro, foge e sai correndo. No outro dia de manhã, o bispo e as mulheres da casa, a irmã dele, a criada, percebem que os talheres foram roubados e que o cara sumiu. E elas ficam desesperadas, né? Falando, tá vendo? Aquele homem desconhecido entrou aqui e tal, eu sabia que aconteceu alguma coisa. O bispo tava muito tranquilo. Ele até achou uma justificativa pra isso. Ele falou, gente, ó, esses talheres estão aqui em casa, eles não pertenciam a mim, né? Eles pertenciam aos pobres. Eu tava com aquilo ali e não devia estar. Devia ter sido doado aos pobres. E o que aquele homem era? Era um pobre. Só que Jean Valjean é pego. Os policiais abordam ele, vê que ele tá com um saquinho cheio de talheres de prata, reconhecem aqueles talheres e levam ele de volta pra casa do bispo, preso. Bate lá e fala, ó, bispo, achamos esse homem aqui com os talheres aqui do senhor. E o bispo fala assim, não, eu que dei de presente pra ele esses talheres. Jean Valjean, tipo assim, primeiro que ele fala assim, bispo, porque bispo é uma autoridade, é o alto clero, muito importante. Ele achou que o bispo era um padrezinho qualquer, o baixo clero, uma pessoa mais pobre, e assustado pela atitude que o bispo teve, né, de falar, não, ele não roubou, eu que dei. Os policiais falam assim, ah, foi o senhor que deu? Ele foi, eu que dei, pode soltar ele, ele não roubou nada não. Inclusive, ele esqueceu
os castiçais. Olha, você esqueceu que eu te dei de presente, os castiçais não levou? Pega os castiçais de prata e entrega pra Jean Valjean. Fala, olha, aqui eu também pra você. Jean Valjean tava completamente horrorizado com aquela cena, mas ele não recusa não. Ele pega, sem entender nada. Os policiais falam assim, bom, né? Você tá dizendo que não roubou, vou soltar o cara. E foram embora. O bispo chega pra Jean Valjean e prestem atenção no que o bispo fala pra Jean Valjean. Não se esqueça que o senhor me prometeu que vai usar esse dinheiro para se tornar um homem de bem. Jean Valjean não se lembrava em que momento ele tinha prometido isso pro bispo, mas ficou quieto. O bispo continua, fala o seguinte: meu irmão, o senhor não pertence mais ao mal. Agora o senhor pertence ao bem. Eu resgatei a sua alma. Eu te liberto dos pensamentos sinistros e da perdição e te entrego para Deus. Jean Valjean tava horrorizado e sai correndo. Ele quer sair da cidade o mais rápido possível porque a cabeça dele tá assim, ele não tá entendendo por que aquela pessoa fez isso com ele, um cara em tese na cabeça dele que deveria ser mau caráter, ele tá ali sustentando isso, que ele é ruim. Então ele não sabe o que fazer com essa informação. Ele foge da estrada aí que ele tá percorrendo, ele encontra um menino, um garoto que tem uma moeda, ele acaba roubando essa moeda desse garoto. E aí o garoto fica com muita raiva, procura a polícia, ele tem um estalo, depois fala, meu Deus, por que eu roubei essa moeda desse menino? E aí ele procura a criança pra poder devolver, o menino já correu, já sumiu. Ele se sentir muito mal com aquilo e isso passa a transformar ele. Essa situação com o bispo passa a fazer uma transformação interna nele. Mário Vargas Llosa, ele comenta que a principal função do bispo de Digne aqui nessa história é justamente provocar essa transformação em Jean Valjean, de esforçado, de malvado, em um novo homem, né? Um homem diferente. Isso a gente conhece Fantine. Fantine é uma mocinha muito bonitinha, tá em um momento em Paris, né? Uma costureira, tá ali procurando uma chance, né? De melhorar de vida. Ela conhece uns rapazes, ela e as amigas dela conhecem uns rapazes, acaba se envolvendo com um desses rapazes, uns rapazinhos estudantes, tem família em outra cidade, estão ali pra estudar, tem dinheiro e acabam se envolvendo com essas meninas. Fantine muito novinha, muito inocente, acaba se entregando pra ele. Chega um momento que os meninos cansam dessa vida de Paris, dessas meninas, dão vazar, vão embora, fogem. Elas ficam lá, o Léo, as outras duas estão... Eles vão mesmo, esses abestalhados. Mas Fantine fica um pouco mais sentida porque ela se entregou, né? E ela acaba engravidando e esse cara sumiu no mundo. Depois que a neném nasce, ela meio sem saber o que fazer da vida, ela decide que ela vai voltar pra cidade natal dela. E aí no caminho ela passa por uma cidadezinha e ela vê uma mulher brincando com duas menininhas arrumadinhas, assim, a coisa mais linda, toda bem cuidada. E ela para pra conversar com aquela mulher. Isso na porta de um albergue, né? E aí ela pergunta pra mulher, ela é a mãe das crianças, a mulher fala que sim, que ela é dona desse albergue aqui, que ela tá aqui na frente. E Fantine fica maravilhada, fala, nossa, como você cuida tão bem das suas filhas. Aí na cabeça dela, ela acha que se ela entregar a filhinha dela pra essa mulher vai cuidar muito melhor da filhinha dela do que ela mesma. Então ela acaba fazendo essa proposta, que é a Madame Thénardier. E ela fala, olha, eu queria deixar minha filha aqui com vocês e eu vou ficar mandando um dinheiro pra vocês, pra cuidarem dela, e assim que eu tiver numa situação melhor, eu venho buscar ela. E essa mulher, a Madame Thénardier, e o marido dela, né, o Thénardier, a gente percebe pelo livro que eles são o pior tipo de gente possível, assim, sabe? A escória da sociedade. E ela acaba deixando a filhinha dela com essas pessoas. E aí ela segue viagem. Quando ela chega na cidade natal dela, que eu não vou me arriscar a falar o nome, que é o nome em francês. Ela chega na cidade e a cidade tá revolucionada. Tem uma fábrica nova lá que tá gerando muito emprego, tá enriquecendo a cidade, movimentando a economia, e ela consegue um trabalho nessa fábrica. O dono dessa fábrica é um homem muito rico, é um homem que é conhecido por sua bondade, um homem muito bondoso. E ele também é o maire da cidade, né, que é como se fosse um prefeito. E aí Fantine consegue um emprego lá, consegue juntar um dinheirinho e ir mandando pra filha. Só que uma fofoqueira da cidade começa a desconfiar que, porque ela recebe cartas e escreve cartas o tempo todo, começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha na vida de Fantine. Estranha, né? Começa a pensar assim, aí essa menina tem um passado, preciso descobrir que passado é esse. E aí ela não tem o que fazer e começa a investigar o passado de Fantine. Descobre que Fantine é mãe solteira. Isso era meio que inadmissível ali naquela época. E aquela fábrica desse homem tão bom era conhecida por ser um lugar muito íntegro. Tanto que as mulheres trabalhavam num lugar separado dos homens. E aí essa fofoqueira acaba dedurando Fantine para o chefe dali da oficina, daquele departamento. O cara vai e demite Fantine e manda ela sumir de lá, porque em tese ela iria contaminar aquele ambiente ali de mulheres direitas e honestas. Enquanto isso, os Thénardier, aquele povo lá que ficou com a filha dela, que é ruim que só, ficavam extorquindo ela, né, pedindo cada vez mais dinheiro, inventando doença da menina pra poder pedir mais dinheiro. Fantine fica desesperada, porque agora ela não tem um emprego, então ela começa a costurar
por encomenda, mas o dinheiro era muito pouco. Ela começa a vender as coisas dela, enfim, ela chega num estado deplorável, assim, de que ela decide vender o cabelo dela pra uma pessoa que se interessa quando ela tá passando na rua. Ela decide vender os dentes dela, porque ela tá precisando mandar dinheiro pra filha. Eles estão dizendo que a menina tá morrendo de doente. E depois ela passa a se prostituir, porque ela já não tem mais como vender nada. E ela chega no nível, assim, do pior possível. Acontece um episódio que Fantine acaba sendo presa, e aí quem vai resolver é justamente o Sr. Madeleine, o dono da fábrica e o mayor da cidade. Quando ele chega lá, que ela olha pra cara dele e fala assim: você tá querendo fazer o que comigo? Você acabou com a minha vida, eu só tô desse jeito aqui porque você me despediu. Só que lembrem que quem despediu ela foi o chefe do departamento, não foi o dono da fábrica. O Sr. Madeleine fica horrorizado e fala assim: meu Deus, lembre-se que ele é um homem muito bom. E fica achando aquela situação horrível, aquela mulher naquela situação. E aí ele se sente muito culpado pela situação que ela está. E ele passa a se sentir responsável por ela. Então ele vai e paga o tratamento dela. Ela tá um pouco doente, fica hospitalizada, ele banca tudo ali. Ela fala pra ele que tem uma filha e ele fala: não, eu vou buscar sua filha. Eu vou cuidar de vocês duas, não precisa ter problema. Bom, acontece uma coisa com ela, vou falar o que é. E aí o Sr. Madeleine, ele sente no coração que ele tem que ir atrás dessa menina, que ele tem que cuidar dessa menina agora, que é responsabilidade dele. O que eu vou dizer aqui agora não é necessariamente um spoiler, tá? Porque logo, quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber. Victor Hugo tenta mascarar, mas fica muito óbvio. O Sr. Madeleine é Jean Valjean. Ele descobre um método novo, de determinado produto, acaba ficando muito rico lá naquela cidade, se transformou depois da experiência que ele teve com o bispo. O dinheirinho que ele conseguiu com aquelas coisas que o bispo deu de presente no final das contas pra ele acaba investindo e se torna essa pessoa. É tão óbvio que até o narrador aqui, em um determinado momento ele fala: o leitor já deve ter percebido que o Sr. Madeleine é Jean Valjean. E não é nada escondido, não. Só que o que acontece? Vocês lembram que eu falei que Jean Valjean roubou uma moedinha de uma criança que estava passando ali na estrada? Essa criança foi na polícia, óbvio. Então, acaba que o Jean Valjean, ele é um reincidente. Corre um risco grande de voltar pras galés. Só que agora ele tá meio tranquilo porque ele mudou de nome. Inclusive, ele muda de nome várias vezes aqui nessa história. Nesse momento ele mudou de nome, é uma coisa que ninguém sabe que ele é um esforçado. Então ele tá em tese numa zona de conforto aí. Ok, tem um inspetor de polícia que na época conheceu ele nas galés, que inclusive no momento que tá acontecendo essa narrativa aqui, ele é o responsável pela polícia daquela cidade. Esse cara, ele tem um faro, assim, pela história, ele é tipo um cara que descobre tudo, que é muito esperto. Ele é meio que um incorruptível, assim, ele não vai contra o que ele acredita, e ele acredita nas instituições, ele acredita na polícia. Então ele vai fazer de tudo pra encontrar o Jean Valjean, que precisa responder pelo outro crime que ele cometeu. O cara tá na mesma cidade que o Sr. Madeleine, então ele começa a achar estranho aquele cara. Fala: eu conheço esse homem de algum lugar. Aí eu vou investigar melhor esse cara, porque ele tá me parecendo conhecido. Eu já meio que percebe esse movimento estranho, né? E já começa a ligar a antena também pro cara. Acontece uma coisa e o Sr. Madeleine, Jean Valjean, tem que ir atrás da filha de Fantine. O nome dela é Cosette. Então ele vai até a casa dos Thénardier. É uma cena muito legal. O momento dele chegando lá, dele indo resgatar a menina. Os Thénardier, óbvio, tentam extorquir ele ao máximo. Ele consegue levar a menina e acaba saindo dali e foge com ela dali. E tem um lapso, né, na história que mostra o que aconteceu durante esse tempo, pra onde eles foram, onde eles viveram. Não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas é uma parte bem legal. Até que se chega em um outro momento da história, que é o ano de 1832. O que acontece nesse momento, esse ano de 1832, é a parte que muitas pessoas lembram quando falam em Os Miseráveis. Na vida real, em 1832, aconteceu uma insurreição em Paris. Victor Hugo meio que conta sobre essa insurreição aqui. E isso é um ponto importante porque, veja, 1832, o que acontece em Os Miseráveis não é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um período revolucionário de 1789 a 1799, bem antes dessa história aqui. Esse momento aqui, a gente já passou pela Revolução Francesa, a gente já passou pelo Império de Napoleão, a gente já passou pela restauração, né, quando os Bourbons voltam, né, a monarquia volta. A gente tem uma nova revolta em 1830, e a gente já tem um outro rei, e nesse momento aqui em 1832 a gente está meio que numa monarquia constitucional, né? Existiram alguns ganhos pela Revolução de 1830, mas ainda é uma monarquia. Só que o livro ainda fala muito de Revolução Francesa aqui, e é meio compreensível, porque estava muito recente. Foi um marco histórico
muito grande. Então o tempo todo tem falando da Revolução Francesa aqui, de personagens, pessoas que participaram, de Maria Antonieta, do rei, enfim. É muito bom se você entender a Revolução Francesa, porque você vai pegar várias coisas aqui. Uma das coisas, por exemplo, que se você compreender a Revolução Francesa, você vai compreender muito melhor o texto, é quando o bispo encontra um homem que é conhecido como convencionalista G. G é a forma como todo mundo conhece ele na cidade, ninguém tem coragem de falar o nome dele, porque pensem, antes da Revolução Francesa existiu a convenção, que era meio que a instituição que era legítima para governar a França ali naquele momento, mais ou menos. É meio difícil explicar de uma forma muito simples para vocês isso. Mas pensem que era a instituição que tinha o poder naquele momento. Existiam algumas sessões de julgamento e uma dessas sessões condenou o rei, Luís XVI, por traição à guilhotina. E aí, isso é considerado horrível para muitas pessoas ali naquele momento. E também durante a Revolução Francesa a gente teve o período do terror, que foi o período em que tiveram mais execuções, né, de pessoas. Então é um período meio obscuro da Revolução Francesa. E aí tem muita gente que rechaça a Revolução por conta desses episódios. O convencionalista G, ele fez parte da convenção. Então ele é uma pessoa meio que rejeitada ali naquela sociedade, ele vive num lugar distante, ninguém quer se relacionar com ele, e tem um momento que o bispo fica sabendo que ele tá muito doente, que ele tá morrendo, e o bispo vai visitá-lo. Embora o bispo também, lembrem que o bispo era de uma família aristocrática. Então ele tinha um viés monarquista. E ele fugiu da França por causa da Revolução Francesa, então ele não gosta da Revolução Francesa. Ele vai lá conversar com esse homem e eles têm um diálogo muito interessante, em que se expõe, o convencionalista expõe os pontos dele em relação à Revolução, ele reconhece alguns erros, alguns excessos, e o bispo também expõe os pontos dele ali em relação a esse período do terror e tal, e no final das contas eles acabam se entendendo, e é uma cena fantástica e gerou muita polêmica na época, porque o bispo, no final da conversa, compreende o ponto do convencionalista, a ideia dele, o que ele acredita, e acaba pedindo a bênção para ele. E isso gerou uma revolta muito grande em torno do livro de Victor Hugo. É sensacional o diálogo, vale muito a pena ver. Enfim, estamos aqui em outro momento da história, em 1832, como eu falei pra vocês, estamos num período político aí ainda sensível. A Revolução de 1830 aconteceu, tinha 2 anos, e 2 personagens são importantes nesse momento para a obra. Um deles é Gavroche e o outro é Marius. Gavroche não sei se fala assim, tá? Em francês, eu estou lendo em português. O menino de rua, ele é a personificação dos meninos de rua de Paris. Não é um menino órfão, embora ele viva na rua. No decorrer da história vocês vão descobrir quem são os pais dele, mas os pais dele não se importam com ele. Ele vive na rua, ele se vira para comer, para dormir, e vai se virando, mas ele é um menino, assim, que eu garanto que a maioria das pessoas que leem Os Miseráveis é apaixonada por ele. Ele não fica de mau humor, embora a situação dele seja extremamente difícil. Ele faz piada com todo mundo o tempo todo. Ele tá andando na rua, ele tá cantando musiquinhas. Inclusive é um menino irônico, assim, ele faz musiquinhas pra pirraçar as pessoas. Comete alguns pequenos crimes, alguns pequenos furtos pra sobreviver. Mas é um personagem muito simpático. E se você não leu ainda, se você leu, você já passou por isso, mas se você não leu, vai chegar no momento que seu coração vai apertar, assim, com o que vai acontecer com ele. É uma das partes mais duras, mais difíceis. Bom, e quem é Marius? Marius é um jovenzinho, órfão de mãe, mas não tem relação com o pai, mora com o avô materno. O avô dele é um burguês que odeia Napoleão e odeia a Revolução Francesa. Algo vai acontecer na vida de Marius que vai abalar a relação dele com o avô, principalmente por conta do posicionamento político que o avô tem. Ele vai dar uma virada de chave e isso vai abalar essa relação dele com o avô. Além disso, Marius é o grande amor da vida de Cosette, a menininha filha de Fantine que Jean Valjean pega pra criar. Isso é o que vai cruzar a história de Marius e Jean Valjean, e vão ter episódios, um episódio especificamente, que é de tirar o fôlego. Esses são alguns dos personagens, tá, gente? Porque tem muita gente aqui, tem muitas histórias aqui. Estes são alguns dos principais personagens, mas tem muitos personagens aqui importantes. Mas tem um personagem que eu ainda não falei, que é um dos principais da história, que é o narrador. E aqui nesse livro, A Tentação do Impossível, que eu recomendo pra todo mundo que vai ler Os Miseráveis, que leia ao final, leia esse livro, Mário Vargas Llosa faz uns comentários bem interessantes sobre o narrador dos Miseráveis. A primeira coisa é que é um narrador egocêntrico. Então é um narrador que tá
sempre expondo seu ponto de vista. É um narrador que aparenta manipular as histórias. É um narrador que gosta muito de falar. Tem momentos ali que ele tá falando bastante. Fala de coisas que aparentemente não tem nada a ver com o que ele tá contando ali. Ele se aprofunda muito em determinados temas. Então tem um momento em que, por exemplo, Cosette e Jean Valjean passam a morar num convento. Ele passa umas boas páginas falando sobre a história daquela ordem ali, daquelas freiras, de uma forma bem detalhada, assim, toma uma boa parte da história. Tem uma parte também que ele fala sobre a Batalha de Waterloo. Não levem essa parte do livro como um registro histórico, tá? Ele passa umas boas 100 páginas aí falando tudo o que ele quiser sobre a batalha. Então é um narrador que se intromete, fala muito, e o livro é tanto sobre ele que muitas vezes a gente vê as características do narrador nos personagens. Então alguns personagens são extremamente prolixos, fazem discursos como se fossem monólogos, páginas e páginas de uma fala de uma pessoa ininterrupta. Você pensa assim, meu Deus, como é que ninguém mandou esse cara calar a boca? Isso é muito o que o narrador faz, e Mário Vargas Llosa comenta isso aqui, fala que os personagens são meio que um espelho, né, dele. Assim como todo bom livro romântico, tem muitas coincidências em Os Miseráveis. Então, às vezes, um personagem que tá lá não sei aonde, um outro que tá cá, eles vão se encontrar em algum momento. Então, isso é uma característica desse movimento romântico, e com Os Miseráveis não seria diferente. É um livro tão bem escrito que tem coisas que a gente aceita, né, e essa é uma delas. Tem também um viés religioso muito forte. Victor Hugo, ele chega a dizer que a intenção dele nesse livro é realmente fazer como se fosse um tratado religioso. A gente tem muito dessa força do bem e do mal acontecendo. A gente tem a figura do Jean Valjean, que se torna uma pessoa boa, tão boa que ele passa a ser um santo. Ele não se relaciona com mulher nenhuma durante a história. E em alguns momentos da história ele é comparado com Jesus Cristo pelo narrador. O narrador acaba procurando semelhanças entre Jean Valjean e Jesus Cristo, então a gente percebe que tem essa intenção de ter alguma história moral e religiosa nessa narrativa. Como eu falei no começo, não é um livro perfeito, tem algumas coisas contraditórias, inconsistentes na narrativa. Foi um livro aclamado na época, mas também foi um livro muito criticado, e muitas das críticas é em relação aos exageros, né? A questão de Jean Valjean ter sido condenado a 5 anos de trabalhos forçados por ter roubado um pão. Para alguns críticos da época era uma coisa extremamente exagerada, que na sociedade da vida real jamais aconteceria. Algumas outras coisas desse tipo meio que destoam da realidade. Então essa foi uma das críticas. Uma outra coisa interessante sobre o livro é que eu falei pra vocês no começo que Victor Hugo, ele é poeta também. Então ele tem uma linguagem muito poética. Durante todo o livro você vai se deparar com passagens tão lindas que você vai parar e falar assim, meu Deus, que coisa linda, eu preciso anotar isso em algum lugar. O livro inteiro tem dessas coisas. Então, assim, por mais que o livro tenha sido criticado por muita gente em relação a exagero, a algumas coisas fora da realidade, até os próprios críticos assumiam que eu entendo que existem esses pontos, esses defeitos, entre aspas, muitas aspas, né, nessa obra, mas eu reconheço que essa obra é gigante, é muito grande, porque Victor Hugo é alguém de uma excelência incomparável, porque ele foi muito bem escrito. E um dos pontos que me chamou a atenção antes mesmo de eu ler a crítica é que Os Miseráveis, parece que a intenção do livro é falar de tudo, sobre tudo. Então, ele dá importância a fatos grandiosos, mas ele dá muita importância a pequenas coisas. Uma análise que Mário Vargas Llosa faz aqui, muito interessante, é a forma como o narrador, ele se comporta muito como um deus da história que conduz, determina destinos. Assim como um criador, ele dá valor a todas as coisas, grandes e as pequenas. Então ele valoriza todos os personagens, não importa a condição que aquele personagem tenha. Até um besouro ele valoriza como criação, como uma coisa de importância. Por exemplo, no momento que está acontecendo a insurreição de 1832, narrada pelos Miseráveis, que eu reitero para vocês que é uma narrativa ficcional, embora essa insurreição tenha acontecido na vida real, mas em Os Miseráveis tudo que é narrado é ficcional. Durante esse momento em que está sendo narrado o que está acontecendo nas barricadas, com tiro, porrada, bomba, ele faz um corte e ele vai pro Jardim de Luxemburgo, se eu não me engano, e ele começa a descrever a paisagem. Então ele descreve as árvores, o céu, como que o céu tá naquele momento,
os animais que tem ali, voando, nadando. E aí, engraçado, porque você se transporta como se você também estivesse observando de cima. Então você tá olhando o pau quebrando aqui na barricada e de repente você vai para um outro lugar e observa a tranquilidade em outro lugar da cidade que não tá participando daquilo ali. Como aquilo é bonito, como em outro lugar tá tudo tão calmo. É muito legal. Então, Mário Vargas Llosa até comenta, ele se comportando como um criador, nada é supérfluo para ele, nada é demais para ele, ele precisa valorizar cada momento. Inclusive, no texto, o narrador fala que o personagem principal da história dos Miseráveis é o infinito e que o homem é o segundo. Então, tudo é importante, tudo é necessário. Então, como eu já reiterei para vocês, é uma narrativa impressionante. Vale ressaltar que a intenção da história é ser uma ficção, então a gente não pode olhar para os Miseráveis como um documento histórico, porque a intenção dele não é essa. A intenção dele é ser uma história de ficção, mas é uma história de ficção que é utilizada para demonstrar um ponto de vista, para passar uma mensagem, e isso faz com que a história seja forte, seja grande. Uma coisa interessante é que muitos dos críticos faziam apontamentos sobre Os Miseráveis, dizendo que esse livro era perigoso. É um livro que chegou a ser censurado por alguns governos, porque era um livro que inflamava as pessoas para uma sociedade que em tese não existe, sabe? Uma sociedade melhor. Então essa que é a grande sacada dos Miseráveis, o que torna Os Miseráveis tão aclamado, tão importante com o passar dos anos, dos séculos. Como pontuou também o Mário Vargas Llosa, Os Miseráveis é um dos livros que mais fez homens e mulheres ao redor do mundo desejarem um mundo melhor, um mundo mais bonito, um mundo mais justo. E isso é o que torna isso aqui um tratado universal da beleza. Aqui eu queria só dar umas dicas para vocês em relação a quem escolher ler Os Miseráveis e enfrentar. Uma dica simples, tá? Que vocês já devem pensar nisso quando olham pra isso aqui desse tamanho. Não comecem Os Miseráveis com vontade de acabar. Primeiro porque é óbvio que vai demorar, né, de acabar. Segundo porque você precisa mergulhar nisso aqui, você precisa se deliciar, você está entrando em contato, a gente já conversou bastante, vocês estão entrando em contato com a obra escrita de uma forma tão excelente. Vão assim na manha mesmo, curtindo cada detalhe. Se você chegar no momento e você falar assim, nossa, esse narrador tá falando tanto sobre isso, eu queria que ele passasse, não pule. Continue, verifique tudo que ele tá falando, porque ele tá falando por algum motivo. Sempre, sempre. E você vai entender às vezes lá na frente, então não pulem. Se deliciem com isso aqui, porque isso aqui é algo que... Sabe aquele livro Lê Antes de Morrer? Tem que ler isso aqui e tem que curtir, sabe? Pra você chegar no final e falar, caraca, que delícia essa jornada. Então, muito obrigada pra você que assistiu essa resenha. Eu espero que você tenha ficado empolgado pra encarar esse calhamaço, mas vale muito a pena. É algo que vai ficar marcado na sua vida como ficou na minha. Com certeza a gente se torna uma outra pessoa depois que a gente lê Os Miseráveis, porque a gente aprofunda na obra de Victor Hugo, em quem foi Victor Hugo. A gente vence um desafio que é ler 2.000 páginas de um livro. Poucas pessoas, eu acredito, que tenham encarado isso na vida. Então, de um todo vale a pena, tá? E depois que vocês terminarem, tá? Leiam esse. Depois que terminarem, ouçam, porque aqui tem spoiler na primeira página. Então é uma análise crítica muito profunda que o Mário Vargas Llosa faz dos Miseráveis. Vale muito a pena ler no final. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Esqueci de falar no começo. Curtam, se inscrevam, comentem, compartilhem. Vamos ler mais e ler muito. E até o próximo vídeo. Tchau!